Boa tarde a todos. Muita paz, muita alegria, sempre muita felicidade de poder falar. Sempre com muita felicidade, podendo falar do Evangelho, falar de doutrina espírita, poder retornar a essa casa, de encontrar amigos, encontrar corações, de poder estar envoltos então nesses pensamentos, nessas energias que a espiritualidade vai nos convidando. O tema que nós nos colocamos a falar, que tenho eu contigo, nos traz uma grande reflexão ao início. Ainda na prece inicial, lembramos nós de Jesus. Nós, na própria doutrina espírita, trazemos Jesus como sendo o caminho, como sendo aquele pelo qual nós queremos ser discípulos. E quando pensamos que tenho eu contigo, o que será que nós aqui, juntos, temos para conosco? Que tipo de ligação nós que buscamos o Cristo, que tipo de proximidade nós que buscamos o Cristo, temos um para com o outro? Quando pensamos nós nessas ligações mentais, sentimentais, aquilo que nos aproxima, que temos nós um para com o outro? Qual é a nossa visão diante da vida que se abre diariamente para nós? Como nós entendemos as ligações que nós vamos fazendo, os desejos que nós vamos sentindo, as tentações que por vezes vamos caindo? O que será que temos nós, um para com o outro? Que tipo de influência temos nós caminhado? Qual tem sido a força que tem nos impulsionado? Porque falamos de Jesus, buscamos os seus princípios, mas por vezes ainda temos nós questionado que nós temos para com Cristo. E antes de nós adentrarmos verdadeiramente na reflexão desse tema, é importante que nós possamos trazer conceitos básicos que a doutrina espírita nos traz. Nesse grande despertar da caminhada, que às vezes vamos buscando tentar compreender migalhas dos caminhos corretos, e a doutrina espírita também nos preenche o caminho com a certeza. As obras que Allan Kardec nos traz é um grande farol na nossa evolução. Por vezes não conseguimos mergulhar na profundidade, por vezes não conseguimos entender como ela abre o entendimento daquilo que o Cristo nos traz, e fechamos e a esquecemos. Lembrando um pouco a prece inicial, se todos nós falamos do Cristo, já vamos abrir recordando de uma questão que todos nós trazemos de cor. A questão 625, aonde Kardec pergunta: qual é o modelo e o guia que Deus tem dado à humanidade mais perfeito? E nós enchemos a boca e o peito para dizer: Jesus. E Kardec vai colocar que Jesus seria a perfeição moral em que o homem deveria se espelhar, que deveria olhar a maneira como Cristo pensava, como Cristo caminhava, como Cristo agia. E muitas vezes nós vamos perguntar: qual o sentido da doutrina espírita? Ou qual o sentido dos códigos preciosos da codificação? Uma vez que Jesus já veio trazer a verdadeira lei de Deus, precisaríamos nós de um intermediário? Kardec também faz a mesma pergunta. E os Espíritos vão trazer para Kardec que Jesus, ao seu tempo, falava muitas vezes por histórias, parábolas, e que não era compreendida ao seu tempo, e que caberia então à doutrina espírita facilitar esse entendimento, fazer com que as coisas ficassem mais claras, porque muitos não haviam compreendido aquilo que Jesus havia proposto.
E daqueles que tinham compreendido, pouco se colocava a praticar. Caberia então à própria doutrina espírita, particularmente a codificação, abrir os olhos daqueles que não enxergam e abrir os ouvidos daqueles que por vezes não ouvem. A doutrina espírita seria responsável por implantar o reino de bem anunciado pelo Cristo. Mas seria tão correto, tão simples e tão preciso, que não caberia dúvidas e que nós não poderíamos dizer que não estaríamos entendendo e que jamais interpretaríamos os ensinamentos de Jesus ao nosso bel prazer. O que nós temos um para com o outro, o que nós temos para com Cristo, o que nós temos para com a doutrina espírita. Qual é o compromisso que nos traz ao dia de hoje quando nós acordamos e caminhamos até a hora que nos encontramos aqui? É preciso que nós lembremos, e tenho muitas vezes trabalhado essa questão especial nas palestras, é preciso que nós lembremos que somos espíritos vivendo a experiência material. Mas na questão 166 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar, considerando que Jesus é o modelo perfeito que nós devemos buscar, sabendo todos nós que nós somos imperfeitos, quando o espírito ainda na erraticidade, ainda antes de encarnar, no plano espiritual, ainda imperfeito, como ele consegue se tornar perfeito? E as respostas dos espíritos são: tendo uma nova existência, sendo provado por uma nova existência. Existência essa necessariamente no corpo material. Nós, pela doutrina espírita, já compreendemos que somos seres imperfeitos e encarnamos e reencarnamos para podermos alcançar essa perfeição. E na questão 167, Allan Kardec pergunta qual seria o objetivo, então, da reencarnação, ou, se nós preferirmos, das reencarnações, uma vez que temos nós reencarnado, visitando o plano espiritual e retornando ao plano material por diversas vezes. E os Espíritos vão dizer que é justamente pelo processo da expiação, para que nós possamos então progredir gradualmente, não numa única encarnação, porque estaria aí a verdadeira justiça divina. Conceito básico que a doutrina espírita já nos traz, conceito básico que o próprio Cristo já nos trouxe, conceito básico que outros antes do Cristo, na oportunidade encarnado na Terra, já havia nos trazido. Mas olharmos Jesus como modelo, nós buscando a reencarnação como forma de progredirmos, nos traz um olhar muito maior. A consciência de que estamos vivendo a experiência material, mas que há um plano espiritual que por vezes nós ignoramos. A nossa vida passa. Pensamos nós nas ligações que nós temos e ignoramos um mundo real que às vezes nós só não conseguimos perceber com tanta intensidade. Por isso que quando nós vamos ao livro dos médiuns, Kardec vai dizer que médiuns somos todos nós, um mais, outros menos. Porque por médium, poderíamos dizer que somos aqueles que conseguem receber a influência dos Espíritos. Se nós oramos, ou se nós esperamos receber boas vibrações do plano espiritual, cá estamos nessa condição de médium.
Mas Kardec vai dizer também no próprio Livro dos Médiuns que talvez a maior dificuldade que os espíritos, ou os espíritas, ou nós encarnados encontramos é justamente as influências que o plano espiritual tentam colocar sobre os homens encarnados. Às vezes de encarnado para encarnado, às vezes de encarnado para desencarnado, apresentando para nós essa interação que existe diretamente entre os planos, naquilo que nós conhecemos como sendo obsessão. Semanas e semanas passam, e as casas espíritas recebem cada vez mais pessoas que chegam no processo obsessivo sem compreender o que isso significa. Estávamos nós no curso de mediunidade, e quando nós perguntamos quem de nós aqui, estendendo para nós aqui hoje, quem de nós aqui está sendo obsediado? Podemos responder só mentalmente. Lá, todo mundo chocou-se quando eu disse, todos. Pode ser que alguns não tenham dado espaço para que essa influência possa o comandar. Mas, inevitavelmente, estamos nós mergulhados em vibrações vindas de planos mais altos, que por vezes tentam nos influenciar aonde nós menos imaginamos. Por isso, Allan Kardec dedica um pedaço do Livro dos Espíritos para falar sobre as influências que nós recebemos e que se parece invisível aos nossos olhos. Tanto que na questão 459, Allan Kardec vai perguntar se os espíritos podem nos influenciar em pensamento, em ações, em atos. E os espíritos vão dizer, sim, bem mais do que podeis imaginar. Na maioria das vezes, são eles quem vos conduzem. Será que nós estamos sendo conduzidos pela nossa própria vontade ou será que estamos sendo conduzidos? Será que temos noção do despertar na caminhada ou temos nós vivido de forma ilusória? Será que temos nós pensado nas ações que vamos ter ou será que estamos sendo conduzidos aonde temos sido chamados? Quão despertos estamos para a realidade que Jesus veio convidar a cada um de nós. Talvez para Kardec tenha sido uma surpresa a resposta. Para nós não, porque nós não entendemos a profundidade. Tanto que ele vai perguntar na questão 460, na sequência. Quer dizer que de par com os nossos pensamentos, há outros pensamentos que chegam até nós e tentam nos influenciar. E os espíritos vão dizer, como são espíritos, nós somos espíritos, pensamos. O atributo do espírito é a inteligência. Através da inteligência, pensamos. Tantos outros espíritos também pensam. Tanto que se nós olharmos aqui, todos nós estamos pensando. De permeio com os nossos pensamentos, milhares e milhares de pensamentos acontecem ao mesmo tempo. Alguns diferentes dos nossos, outros muito parecidos. Aqueles que pensam como nós, vai dizer os Espíritos, é como se nós estivéssemos pensando juntos. Nós daqui e vocês daí. Naquilo que nós falamos de corrente do pensamento, que vai nos conectando e nós não imaginamos, estamos interligados e conectados. E temos, que tenho eu para contigo. Que temos nós de um para com o outro. O que de comum temos nós para estarmos aqui caminhando nessa sintonia, no mesmo local,
num propósito, buscando Jesus. Ao mesmo tempo que nós poderíamos pensar apenas em influências ruins, também sabemos que temos nossos protetores, influências boas. Mas influências boas não querem nos levar para maus caminhos. Então não precisamos falar deles, porque não precisamos de atenção especial para os bons convites. Precisamos compreender os que os maus convites têm nos levado e por que é que temos aceitado. Se a doutrina espírita nos traz um manual e nós temos ignorado, Kardec vai perguntar: por que é, então, que esses espíritos querem nos influenciar para o mal? Porque eu não tenho nada com eles, ligação nenhuma. E os espíritos vão dizer que muitas vezes, pelo simples fato de inveja, como eles vivem muitas vezes uma tristeza, uma infelicidade, gostariam que nós também vivêssemos. Mas se nós não dermos espaço, não chega até nós. Mas como fica tudo isso pensando pela lei divina? Por que Deus permite que essas influências más cheguem até nós? Nós vamos avançando nas questões, porque a Kardec está perguntando. Questão 466. Por que é que Deus permite que os espíritos imperfeitos nos influenciem pelo mal? Para que essas influências ou esses espíritos nos sirvam de provas. Para que esse movimento que chega até nós, contrário à lei divina, possa nos fortalecer para novas caminhadas. Para que nós possamos provar a continuidade do nosso esforço no bem. E os próprios Espíritos vão dizer: se às vezes trazemos dentro de nós, próximos ainda a um cenário que em outra encarnação tenhamos por acaso cometido um crime, teremos junto de nós criminosos tentando nos desviar, mas a bondade de Deus coloca espíritos ao lado para nos dar total condição de vencermos as influências do mal. Assim, fica totalmente a nossa escolha cedermos o mal ou continuarmos no bem. Aí Kardec vai perguntar: mas é possível nós nos libertarmos então das influências desses espíritos imperfeitos? E a resposta é sim. E por vezes eles só estão juntos de nós porque nós colocamos desejo que eles estejam. Porque nós pensamos o que eles pensam, criando o que nós chamamos de afinidade, associação, ligação. Como quer dizer? É simples. Basta não desejar o que esses espíritos desejam e estaremos todos nós tranquilos quanto a essa influência. Por isso que quando nós vamos no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, Emmanuel traz escrito associações. E ele vai dizer: se nós pudéssemos enxergar toda a corrente de pensamento envolvida, perceberemos que estamos mais conectados do que nós imaginamos. Conectados pela afinidade que nós temos. Naqueles momentos que nós estamos sozinhos e pensamos, a maioria de nós pensamos a mesma coisa. Aquelas tentações que nos convidam, todos nós vivemos elas. E se nós bem parássemos para pensar, toda vez que pensássemos, compreenderíamos que somos a soma dos pensamentos que pensam o que nós pensamos. Então aquela ideia do pensei, plasmei, é pensei, potencializei. Porque às vezes eu penso algo ruim, e esse ruim se multiplicou por 1000 mais vezes.
Porque se estamos mergulhados em um plano de ondas, de vibrações, de energia, é fácil nós pensarmos nessa ideia de conexão mental. Por isso fica muito fácil responder a pergunta inicial. Que tem nós um para com o outro. E se nós pensássemos agora em um plano espiritual que nós não enxergamos? O que temos nós com esses irmãos, muitas vezes, que nós dissemos ser infelizes. E o convidamos aos apelidos de obsessores. O que temos nós para com eles? Que pensamento temos tido para que eles estivessem junto de nós? Qual é o desejo principal? A reflexão começa no capítulo 8 do livro Ação e Reação, de André Luiz, o 9º livro da série espiritual, Mundo Espiritual, aonde ele vai trazer para nós como título Preparando o Retorno. Mais uma vez, lembrando nós sobre o processo do próprio reencarne. A imaginar que se fôssemos nós na história que ele vai nos trazendo. E com Ação e Reação, o livro vai nos deixar muito claro o esforço da espiritualidade para nos ajudarmos justamente nessas reações que nós vamos tendo ante as ações que já tivemos. Em especial, traz ali, como exemplo na história, um caso obsessivo de Luiz, onde André Luiz, junto com outro amigo, Hilário, junto com o assistente Silas, o coordenador Druso e Alzira, se colocam então a visitar esse espírito encarnado, eles desencarnados, para compreender como tirá-lo desse processo obsessivo, que ele nem imagina, e nem a família. Descobre-se então que essa tal Alzira era a mãe de Luiz, que já havia desencarnado. Luiz atualmente com 40 anos. Alguém apegado às questões materiais. Com medo de perder a posse herdada do pai. Que vivia numa situação precária. Que deixava a esposa e 2 crianças viverem às mínguas. Para que o dinheiro pudesse ficar ali rendendo sem nada fazer para comer. Esse desejo pelo dinheiro, que já trazia alimentado pelo próprio pai, Antônio Olinda. A programação da reencarnação é justamente de Antônio, que herdando então o dinheiro, era ele mais 2 irmãos, para ficar somente com ele o dinheiro. Ele mata os 2 irmãos, e imaginara então viver agora toda a abundância. Sua esposa vai dizer que 20 anos ele viveu entre as trevas até que pudesse desencarnar. Mas que 6 anos depois de matar os 2 irmãos, matar a própria esposa. Ela agora, no plano espiritual, tentando ajudá-lo. Principalmente ajudar o seu filho, que passara por mais tentação ainda do que ele. Por um desejo muito maior do que ele. Quando chegam então àquela fazenda toda abandonada, porque nem para os cuidados básicos ele usava o dinheiro, com medo das contas que poderiam vir um dia, vai perceber então que havia espíritos para lá e para cá, chamados de onzenários, espíritos que enquanto encarnados viviam também apaixonados pelo ouro. Espíritos de mesma vibração. E Hilário vai perguntar para Silas: eles não nos veem aqui? Ele vai dizer: eles percebem que nós estamos aqui, mas desde que nós não adentremos a faixa mental do dinheiro, eles não se importam conosco.
cheios de espírito, encontram um outro espírito. E Silas vai dizer: esse é o tal Luís, que está dormindo no corpo material. E enquanto no sono, no plano espiritual, ele vai lá ficar junto com o seu dinheiro, acariciando o dinheiro como espírito, cuidando do dinheiro. Enquanto sua esposa, os 2 filhos, em outros cômodos, separados. Mas eis que aparece 2 personagens, Leonel e Clarindo, os irmãos que ele havia matado. E quando vê então Silas, André Luiz e Hilário, eles perguntam: quem são vocês? Preocupados. Silas vai dizer: somos todos amigos. E eles vão falar para Silas: amigos quanto? Porque aqui só adentra aqueles que têm paixões muito grandes pelo dinheiro. Porque nós estamos aqui estimulando ainda mais a paixão para que Luís possa cuidar aquilo que um dia será nosso. Aí Silas começa então a entrar junto com eles, a pensar junto com eles, a entender como trabalhar. E Silas faz uma pergunta: esses que estão aqui caminhando, a casa cheia de espíritos, são todos cobradores? E ele vai dizer: não. Muitos que aqui estão, nós trazemos e colocamos aqui para que eles possam rotineiramente estimular cada vez mais a usura do Luís. E aí, então, ele vai perguntar: então, vocês trabalham estimulando ainda mais os desejos, colocando o desejo da criatura ao seu ponto máximo. Além do desejo dele, é colocado pressões a mais, espíritos a mais, para incentivar ele a cada vez mais ficar preso nas suas tentações, no seu medo, no seu desejo. Entendendo que Silas conhecia um pouquinho desse processo, ele vai dizer então que eles aprenderam como na verdade poder criar o que nós chamamos de processo hipnótico espiritual. Que eles vinham então da escola de vingadores, porque muitas vezes nós achamos que lá no plano espiritual os obsessores são espíritos que só estão um pouco tristes, emburrados e querem só o mal. Essa é a primeira faixa. Porque o que nós mais temos são estrategistas do outro lado. E nós daqui não queremos estudar, não queremos despertar, queremos continuar vivendo achando que nós estamos lúcidos. E aí então o espírito Leonel vai falar para Silas como funciona esse processo, achando que Silas seria um companheiro a mais, como conhecedor seria alguém que poderia contribuir. E ele vai dizer como acontece então na escola de vingadores, para que eles possam então dominar o espírito, ampliando então esse desejo, controlando-o sem que ele nem perceba. E eles começam assim: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema base dos interesses mais íntimos. Nós temos os desejos imediatistas do dia a dia, mas além desses desejos, há um desejo muito mais íntimo e profundo. Desejo esse que é o motivo pelo qual nós reencarnamos para corrigir. Um desejo central. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam às experiências rotineiras, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade.
Então nós vamos vendo a nossa personalidade sendo desenhada dia a dia pelos desejos central que cada um de nós temos. Quer dizer que nós somos o espelho do próprio desejo. E às vezes nós não conseguimos perceber. Desse modo, tendo um desejo central, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e das posições em que prefira viver. Prefira viver. Porque pode ser que eu esteja sendo chamado ao desejo central, mas eu não queira mais viver. É muito fácil identificar esse desejo central quando eu quero viver. Quando eu não coloco força para vencer. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência, o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Da mesma forma, se nós pensarmos bem, nós também vamos desenhando moralmente o nosso desejo do bem. Conhecido o reflexo da criatura que propomos retificar ou punir, então eles estão tentando olhar cada um de nós. E através das nossas escolhas, dos pensamentos, das conexões, eles estão tentando o tempo todo identificar qual é o desejo central nosso. Nós podemos passar a vida inteira escondendo, não cedendo às tentações. Muito fácil superalimentá-las com excitações constantes, robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. É muito fácil quando eu já tenho a paixão pelo ouro, espiritualmente eles apenas nos influenciam ainda mais. Tanto que no caso de Luiz, Leonel já começa a estimular constantemente quadros e quadros mentais. Reflexos mentais. E sabe aquela sensação que nós vamos sentindo e vai nos levando? Às vezes a gente acha que é ideia nossa. Olha, eu estava fazendo tal coisa, mas vou mudar aqui, porque eu tive aqui pensei aqui. E criando outras imagens. E criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe desta forma a fixação mental. O ponto deles é que eles consigam mentalmente nos alimentar, fixando mentalmente, para que o nosso foco seja sempre aquele desejo, vivendo então manipulados. Nós não. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico, ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada, dominada, pelo excesso das suas próprias criações, a pressionarem o próprio campo sensorial. Infinitamente acrescida de influências diretas ou indiretas de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas pelos seus próprios reflexos. Quer dizer que essas influências não são apenas espirituais desencarnadas. Somos de nós aqui também. O quanto nós mesmos temos nos obsediado. Quanto nós mesmos temos nos desviado do caminho, se nós quisermos pensar assim. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Ele conta então como funciona, como eles aprenderam na escola de Vingadores. E ele vai dizer agora para Silas: é por isso que eu já tenho colocado na mente dele um novo quadro.
de que o vizinho vai quebrar e que ele já está pensando se quebrar, ele vai adquirir a fazenda do vizinho, para que ele possa ampliar ainda mais o seu poder. Nem que para isso ele tenha que cometer algum crime. Já é esse o pensamento. Aí Silas vai falar então para o obsessor: então vocês vão colocando quadros, né? Da mesma forma, de forma analógica, de forma semelhante com as televisões que tem no plano material, que vão nos projetando imagens, tentando retirar o que de melhor ela pode de nós. Quanto de nós tem sido estimulado pelo mundo, pelas mídias, pelos influencers? Porque nós falamos que nós queremos seguir Jesus. Jesus, depois de, encontramos lá em Marcos, capítulo 5, depois que passa aquela tempestade, que Jesus dormia, e que vão lá os discípulos acordarem Jesus, para Jesus poder acalmar a tempestade, e que Jesus vai dizer para os discípulos, homens de pouca fé, eles passavam de um lado para o outro do mar, do lago. E quando ele chega no outro lado, na região dos Gadarenos, eis então que ele avista de longe um homem que trazia com ele um espírito imundo. Homem esse que não dormia, nem de dia, nem de noite, que andava clamando tanto pelo sepulcro como pelos montes, que constantemente se machucava com as pedras. Que prisões já teriam colocado e não tinham conseguido amansar esse homem, porque ele quebrava todas. Mas quando esse homem, desse espírito imundo, percebe Jesus saindo do barco, eis que ele vai ao encontro do Cristo e se coloca de joelho. Mas Jesus vai dizer: afasta-te desse homem, espírito imundo. Eis que o homem então olha para Jesus e vai dizer: que tenho eu contigo? Tu és Jesus, Filho de Deus, Deus do Altíssimo. Pedirei a Deus que não me atormentes. Passaram-se 2000 anos e nós ainda não entendemos a profundidade dessa lição que Jesus nos trouxe. Nós somos esse endemoniado, caminhando pelos sepulcros e ora caminhando pelos montes, caminhando pelas escolhas trevosas, ora buscando espaços mais elevados, e constantemente nos machucando nas experiências carnais, apaixonados pelos nossos desejos centrais. Quando ouvimos falar de Jesus, vamos ao seu encontro, ajoelhamos, falamos que somos seguidores, mas basta Jesus pedir uma transformação, para que deixemos na condição imunda, para que não fôssemos mais impuros, para que nós olhemos para Ele, para dizer: vou pedir a Deus para que você não me perturbe mais. Porque as escolhas que nós temos feito têm mostrado muito bem aquilo que nós temos chamado para fixação mental junto de nós. Nós que conhecemos aquilo que a doutrina espírita nos traz na essência, entendemos porque Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer: vós sois insensatos, pois começaram pelo Espírito, estão terminando na carne. Tiveram conhecimento espiritual, estão se deixando levar pelos desejos da carne. Temos trocado o ouro celeste, muitas vezes pelas lamas tenebrosas. Buscamos ser discípulos, mas começamos sempre num processo inverso, buscando os interesses próprios,
nos afastando daquilo que realmente importa. Por isso, finalizando, Allan Kardec vai perguntar, a questão 469 do Livro dos Espíritos: como nós fazemos para neutralizar, para não sofrer as influências do mal, dos espíritos maus? E os espíritos vão voltar novamente ao convite, dizendo para ele: fazendo o bem, praticando o bem e tendo confiança total em Deus. Mas nos fazendo lembrar, o próprio Espírito, aquilo que Jesus nos ensinou na própria oração dominical: Senhor, não deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. E aí, para nós seguirmos com uma mensagem que Jesus nos trouxe, ou uma frase, Jesus nos disse assim uma vez: já esquecido por muitos, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Muito obrigado.